Nossa história começa longe do caos de Seul, num campo tranquilo onde um estilo de vida aconchegante e preguiçoso nasce. Neste exato momento, nossa protagonista aproveita o clima maravilhoso. Yuri-un, sua avó, grita chamando ela, exigindo saber por que ela fica deitada o dia inteiro e questionando se ela tem alguma doença ou algo assim. Ela acalma a vovó furiosa, informando o quão energética ficou depois de comer as refeições que ela preparou e dormir bastante. Mas a avó expressa sua inquietação, referenciando a mãe do cachorro que morreu ano passado. Ouvindo essa frase pela bilionésima vez, ela revira os olhos, perguntando o que possivelmente poderia acabar com ela. Porém, lembra de tudo que ela disse sobre viver uma vida aconchegante? No começo era exatamente o oposto. O tempo todo, ela viveu uma vida longe do conforto por ter reprovado nos exames. E por isso, passou um ano inteiro trancada numa salinha de estudos. Na época, estava miseravelmente desesperada. Mas agora, sua pele está brilhante, bochechas rechonchudas e ela ganhou uns quilinhos extras também. Aproveitando a brisa refrescante do ventilador girando loucamente, ela expressa seu amor pelo campo. Porém, a avó interrompe seu momento feliz, sugerindo que ela dê uma volta, entregando uma cesta cheia de milho para levar até a casa do velho Kang. Ela pede o endereço e logo depois sai. Momentos depois, uma placa aparece com o nome Vilarejo de Baixo, inscrito nela, e ela fica pasma com que tipo de vizinhança tem esse nome. Ela examina o ambiente procurando a casa do velho Kang até seus olhos pousarem numa casa que parece vazia de humanos. Ainda duvidando que alguém esteja por perto, ela ouve um som que a faz dar a volta. "Com licença", ela diz, mas o resto das palavras ficam presas na garganta diante da cena à sua frente. Um cara está fazendo algo insano com as mãos em plena luz do dia. Seus olhos quase saltam das órbitas quando vê um cara jovem em vez do vovô Kang. Incapaz de pensar direito, ela se pergunta o que ele está fazendo lá fora enquanto o cara parece meio desconfortável. Ele se mexe tão desesperadamente e ela tira um momento para observá-lo melhor. Percebendo que ele é forte como uma fera, ela o classifica como uma pessoa estranha, também se chamando de estranha se continuar olhando, decidindo correr de volta. E vejam só, um milho azarado cai, distraindo ele mesmo quando ele a pega encarando. Porém, ele não parece incomodado o suficiente com a presença dela, continuando em seu ato. Mas então, ela se pergunta por que ele não está parando. E adivinha? Um pequeno derramamento dele, fazendo ela cambalear para trás. O milho inteiro cai no chão sem a menor cerimônia. Mas então seus olhos brilham com lágrimas não derramadas, enquanto ficam colados na bagunça no chão. Como se ela não tivesse acabado de testemunhar uma abominação, ele se limpa tão naturalmente. Sem perder tempo, ele caminha até ela, soltando um olá agradável. Enquanto isso, ela confessa tremendo que ver ele não foi intencional, seus olhos se arregalando de medo enquanto ele se aproxima. Ele está perto demais, parado diante dela como uma fera. Mas ela está ocupada demais tremendo de medo e naquele momento recorda o que a avó tinha dito quando ela se mudou recentemente para a cidade. "Não há jovens nesta cidade", vovó disse uma vez. Continuando de antes, ela treme, se perguntando por que ele não está dizendo nada. Incapaz de suportar seu olhar intenso, ela diz para ele não olhar para ela daquele jeito, implorando para ele dizer algo já que suas pernas atraíram não se movendo. Sua imaginação ganha vida enquanto ela o compara a um lobo mau grande, e ela é a presa que pode ser devorada viva se der azar. Naquele momento, uma voz chama o nome Tein, interrompendo seu encontro estranho. O homem idoso entra no terreno de carro, ainda chamando por Tain, quando seus olhos pousam na jovem senhora, se perguntando quem ela é. Mesmo assim, ele acusa Tain de roubar todo o seu trabalho depois de descobrir que ele tinha feito a maioria das tarefas. Aproximando-se deles, ele questiona quem é a jovem senhora, e ela informa sobre o recado, o que o faz deduzir que ela é a neta de Sundiak Nuna. Enquanto isso, ela observa sua postura ainda imóvel desde que o avô apareceu. Na cena seguinte, Yorion corre para casa com todas as suas forças, completamente sem fôlego, enquanto grita pela avó, que por outro lado declara que não está surda. A velha a provoca por ter chegado em casa viva. E lá vamos nós de novo com sua declaração de permanecer ilesa.
A avó questiona por que ela correu tão intensamente, mas em vez disso ela culpa sua perna dolorida por não correr há séculos. Cansada de seu dramalhão, a velha massageia suas pernas, embora note o quão carnudas suas pernas estão. Seguindo em frente, toda a conversa sobre fitness vai pelo ralo quando ela lembra do que ela disse sobre a cidade ser vazia de jovens, ao mesmo tempo anunciando seu encontro na casa do velho Kang. Ela confirma a notícia dizendo o nome dele, Tyne, que também é neto do velho. Desesperada por mais informações, ela pergunta se eles moram juntos, também questionando se ele é só um visitante como ela, não dando espaço para a avó respirar. Mesmo assim, a velha narra os eventos tristes da morte dos pais de Tyne num acidente, por isso morando com o avô desde criança. Como não há jovens no campo, ele não tem amigos, e isso faz a imaginação dela correr solta. Mais tarde naquela noite, Yoriun se vira e revira na cama, achando muito difícil dormir. Ela não consegue parar de pensar no encontro com Ten. Ela lembra do olhar intenso dele que a deixou congelada num lugar, e agora ela não consegue controlar a forma como seu corpo reage. Na manhã seguinte, a avó oferece uma maçã das que ela tinha descascado. Yoriun, por outro lado, lamenta sua falta de sono, fazendo a velha se perguntar por quê. O que você está fazendo? A velha questiona e ela alegremente anuncia que está olhando as pimentas. Incapaz de parar de pensar nele, ela culpa sua culpa por ter dado uma espiada. Uma ideia surge e ela passa correndo pela avó, anunciando que está indo dar uma volta no vilarejo de baixo só para tomar ar fresco, ou assim ela diz. Momentos depois, ela vasculha o pomar de maçãs em busca de Tyne, se perguntando onde ele está, já que o vovô tinha dito antes naquela voz rabugenta velha. Ele estará colhendo maçãs no pomar, ele disse. Chorando, ela espera encontrá-lo logo, senão ela derrete sob o sol escaldante. Desistindo da busca por Tyne, ela volta para casa quando uma estrutura familiar parecida com uma fera chama sua atenção. Tyne está numa ponta colhendo maçãs. Aproximando-se dele com um coração grato, ela dá um oi rápido, imediatamente oferecendo suas desculpas pelo que aconteceu no dia anterior. No entanto, ficamos chocados até os ossos quando ele a ignora, indo embora e a deixando confusa. Incansavelmente ela o segue, oferecendo suas sinceras desculpas mais uma vez, mas ele a ignora completamente, fazendo ela se perguntar por quê. Parando em seu caminho, nossa protagonista fica furiosa com a forma como ele age, já que ter um corpo bonito não a faz menos pessoa. Lembrando da forma como ele olhou para ela no dia anterior, ela se pergunta por que ele trabalha sem parar agora. Enquanto ela se acomoda num canto com um olhar frustrado, incapaz de ajudar seus pensamentos devastadores, ela espera ver quanto tempo ele mantém esse ato irritante. De repente, suas luvas de trabalho voam, deixando-a se perguntar se ele terminou de trabalhar e o que vem a seguir em sua agenda. Em ação rápida, seus olhos se abrem, deixando-nos nos perguntar o que está acontecendo. E logo o suficiente, ficamos babando enquanto a visão do corpo esculpido de Ten aparece. Na cena seguinte, o tanque correndo nos dá uma ideia do que ele está prestes a fazer. E o pensamento de Yoriun confirma nossas suspeitas. Ela se pergunta por que diabos ele se lava lá fora em plena luz do dia, também se perguntando se ele não sente vergonha o suficiente. Um toque de rubor mancha seu rosto, enquanto ela olha para seu corpo construído como um semideus. Ela nota seus ombros largos e braços bem definidos, já o colocando num nível completamente diferente de um típico universitário que frequenta a academia. Babando mais ainda, ela admite que seu físico é quase esculpido demais. Ela espera se aproximar um pouco mais para tocá-lo, suas pernas indo por conta própria. E naquele momento ele diz: "Com licença, você está perto demais." Ele repete as mesmas palavras que ela disse no primeiro encontro. Tremendo, ela pula para trás, se perguntando quando chegou tão perto. Ele estende a mão para ela, mas ela se afasta, pedindo desculpas a ele já que ela não quis tocá-lo em primeiro lugar. Porém, ele se aproxima ainda mais, fazendo ela gritar alto. Mas ela fica chocada quando ele pega uma toalha pendurada bem ao lado dela. Ele seca o cabelo e ela solta uma leve tosse depois de perceber que ele não está tão interessado nela assim. Uma maçã aparece na frente dela do nada. Ele entrega a fruta, voltando para onde quer que seja, ignorando-a completamente,
e tudo que ela pode fazer é murmurar um obrigado. De volta em casa, vovó Sundok conclui que sua neta ficou doente da mesma forma, se perguntando em voz alta por que ela fica no mundo da lua o dia todo. Enquanto isso, Yoriun diz o quão bonita a maçã é, seu cuidado e amor crescendo pela fruta inocente. Agora, desde aquele dia, parecia natural dar caminhadas. Às vezes, ela seguia Tein enquanto ele transportava as maçãs. E uma vez que seu tempo de trabalho chegava ao fim, ela comia as maçãs que ele tinha perfeitamente descascado. No fundo, ela se pergunta por que a maçã dele tem gosto tão melhor que a de outros homens, concluindo que é porque ele as descasca tão perfeitamente, lidando com elas com surpreendente delicadeza, diferente de outros homens. Ela o observa de perto, suas mãos alcançando as dele por conta própria. Seus olhos se arregalam com a reação desconcertada dele, mesmo quando ele se vira. Ela pergunta se ele está bem, embora algo lá no fundo diga que ele é um cara tímido. Porém, ela para de traçar suas veias grandes só para conseguir uma reação dele. Mas desta vez, ela não consegue nada, o que não tem graça já que ela gostou da forma como ele reagiu antes. Seguindo em frente, ela trabalha duro para conseguir ainda mais reação dele. Meio satisfeita quando o rosto dele fica vermelho, ela ganhou. No entanto, antes que ela possa fazer outro movimento, ele a para, e ela imediatamente pede desculpas enquanto se pergunta se foi longe demais. Fui longe demais com minha brincadeira? Ela questiona, mas ela percebe o olhar de luta no olho dele. Naquele momento, ela olha para baixo e seus olhos quase saltam de suas órbitas, encarando a parte inchada do corpo dele, deixando-a se perguntar se ela é a causa. Seguindo em frente, ele permanece em silêncio, o que a faz bancar a desentendida já que ele está fazendo o mesmo. Logo depois, uma chuva pesada cai tão furiosamente e ela percebe que está presa numa situação meio estranha. Se não, ela teria corrido para casa como fez antes. Enquanto isso, Tein ficou em silêncio o tempo todo, não se importando se fica encharcado pela chuva. Além disso, ela se pergunta o que está passando pela cabeça dele, desejando poder ver suas expressões faciais também, embora se force a desviar o olhar. Ela parece não conseguir. Ela pondera sobre a piada idiota que fez antes, instantaneamente se arrependendo de sua escolha de piadas. Incapaz de continuar com suas batalhas internas, ela questiona se ele já beijou alguém, diminuindo a distância entre eles enquanto propõe que tentem. Ele não resiste nem diz não, e isso lhe dá todo o sinal verde que ela precisa, mesmo quando ela o beija. A respiração dele a lembra da maçã que ele descasca para ela todos os dias, aproveitando a oportunidade para aprofundar. De repente, ele congela, deixando-a se perguntar por quê, mas o olhar nos olhos dele diz tudo o que ela precisa saber. Eles começam a ficar íntimos, mas então a voz do vovô Kang ecoa pelo terreno, distraindo-os. Ele exibe o peixe que pegou do rio, anunciando seu desejo por um ensopado de peixe picante. Ele convida Yoriun para jantar, e ela o cumprimenta em troca, mas ainda assim, ela não consegue evitar o sentimento no peito de que algo ruim quase aconteceu. No dia seguinte, ela deita ao lado de seu cachorro dormindo. Embora perdida em pensamentos sobre por que ela fez aquilo, ela se culpa por compartilhar um beijo profundo com ele, especialmente num lugar aberto assim. Ela imagina o olhar furioso do vovô Kang se ele tivesse visto o que estava acontecendo. Xingando a si mesma, ela se pergunta se está sendo possuída por algum tipo de espírito, deliberando sobre não dar mais caminhadas nunca mais. Além disso, a avó aparece do nada, questionando se ela está tentando encontrar seu criador pela bilionésima vez. Ela entrega o guarda-chuva que o vovô Kang tinha emprestado no dia anterior por causa da chuva, instruindo-a a devolvê-lo. A caminho da casa dele, ela se sente nervosa, se perguntando se será capaz de olhar Tain nos olhos, especialmente depois de ontem. Lá no fundo, ela reza para não cometer outro erro, de repente jogando toda a culpa nele por ser tão bonito. Com isso, ela toma uma decisão sólida de devolver o guarda-chuva e não ver Tain. E já que ele é um homem do campo, ela não terá muitos problemas, ou assim ela pensa. Ao chegar no terreno de Kang, ela bate na porta, imediatamente cumprimentando um suposto vovô, mas horror lampeja em seus olhos quando ela vê Tain, que olha para ela como sempre faz.
Neste ponto, ela sorri um pouco demais. E tudo numa tentativa de esconder sua turbulência interna, entrega o guarda-chuva a ele. Porém, antes que ela possa dar mais um passo, ele diminui a distância entre eles e a beija. Depois de alguns segundos, ela o empurra, perguntando em voz alta qual é o problema dele. Ele pede desculpas imediatamente, o que a faz se perguntar por que ele reage desse jeito, mas então esclarece as coisas ao mesmo tempo. Nossa protagonista está bem tímida, questionando a possibilidade de alguém vê-los já que estão lá fora em plena luz do dia. Nosso macho alfa feroz não perde muito tempo arrastando-a para dentro da casa dele. Uma vez dentro, ela elogia seu quarto limpo e bem arrumado. Mas ele está em busca de outra coisa, prendendo-a na parede enquanto ficam íntimos. E desde aquele dia, o garoto que não sabia de nada se torna uma fera sempre que a vê. "O que você está fazendo?" Ela grita assim que suas costas batem na árvore. Ele a provoca para relaxar, sugerindo que são só eles dois no campo inteiro. E de repente, ela quase desmaia quando ele a envolve num beijo caloroso. Quebrando o beijo, ele provoca sua ferocidade e ela fica num tom vermelho escuro, fervendo em silêncio de raiva por causa de quão experiente ele se tornou agora. A estranheza, que era tão óbvia quando compartilharam seu primeiro beijo, se foi toda conforme ficam íntimos. O sol brilha forte na manhã seguinte e vemos nossas protagonistas conversando num canto. De mau humor, Yorion revela sua intenção de vir buscar a cesta que usaram para coletar milho antes. "A vovó me mandou buscá-la", ela diz internamente, esperando que ele não faça nada selvagem. Sem aviso, ele a carrega no ombro, e o resto é história. Avançando depois de algumas horas, Yorion fica congelada no lugar com olhos arregalados quando vê Tain se aproximando, quase sufocando seu cachorro por segurança. Ela questiona que negócio ele tem na casa dela, e ele simplesmente declara sua intenção de sair com ela. É bom demais para ser verdade, ela acredita, imediatamente o acusando de vir até ela para ficar íntimo, mas ele a olha sem expressão. Ela diz para ele não pensar na imaginação dele porque a avó dela está em casa e ela ouve perfeitamente bem. Além disso, naquele momento, a avó chama por ele, mas ele já levantou Yorion do chão, anunciando seus planos de levá-la para sair. Informando a velha de seus planos, ela perde a cabeça, se perguntando quem tinha dado permissão. Mas, infelizmente, ela sucumbe, julgando pelo fato de sua neta estar sempre em casa, e tomar um ar não seria uma ideia tão ruim. "Me coloca no chão, sua fera!" Yorion grita, exigindo saber para onde ele está levando ela, mas ele a ignora completamente. Alguns minutos depois, um riacho lindo cintila sob a luz do sol, e vemos nossa protagonista bem instalada para uma atividade de pesca. Porém, ela reclama de sua péssima pegada na vara de pescar, e ele instrui ela a jogá-la mais longe na água. Ainda assim, ela se preocupa que os peixes não estejam mordendo. Observando cada movimento dele, ela decide nunca baixar a guarda, nem por um momento, já que ele ainda pode ter alguns truques na manga. Ainda absorta em pensamento, uma agitação na água a sacode de volta à realidade. E imediatamente, ela puxa o peixe fisgado como uma mulher em batalha. Segurando-o como um troféu perdido, ela diz para ele dar uma olhada. Ainda atordoado com a habilidade dela de pescar peixe, Tain, estando tão orgulhoso de si mesmo, sorri enquanto ela fala sobre um ensopado picante imaginário que a avó fará. O silêncio dele exige a atenção dela, e ela se pergunta o que há de errado com ele. Seus dentes aparecem num sorriso, e ela nunca ficou tão satisfeita em vê-lo sorrir. Mas isso foi só o começo. O que começou meio estranho acaba parecendo tão natural conforme as duas famílias se reúnem para festejar com o peixe. Conforme o dia passa, eles passam tempo como família, e ela está especialmente alegre por conhecê-lo melhor. Enquanto Tain, por outro lado, está apaixonado por ela. Conforme o céu da tarde transita para nuvens de entardecer, vemos o avô de Tain anunciando para todos se segurarem devido aos seus planos musculosos. Enquanto isso, nossa personagem favorita se acomoda numa posição confortável, mesmo quando ela pergunta o que ele está fazendo. Descascando uma maçã, ele responde com atenção total, e os pensamentos dela passam por todas as vezes que ele descascou uma maçã para ela em diferentes ocasiões. Sorrindo calorosamente, ela o agradece.
Da mesma forma, ela está muito feliz que ele sorri mais esses dias, também comemorando o fato de que ele não é mais tímido. Porém, ficamos chocados ao descobrir que o dia em que Yorion voltará para casa está se aproximando rapidamente, e Ten ainda está no escuro sobre isso. Na manhã seguinte, nossa protagonista encara suas malas já arrumadas, se perguntando como o tempo voa já que as férias de verão literalmente acabaram de começar. Só restam poucos dias até ela voltar para Seul. O tempo realmente voa rápido. Ela murmura para si mesma, enquanto um sorriso presunçoso repousa em seus lábios. Internamente, ela confessa sentir falta do campo e promete aproveitar cada pedacinho de seus dias restantes quando ela chama pela avó, se perguntando em voz alta se ela já acordou. Ela está totalmente inconsciente de sua volta, enquanto exige um lanche doce para beliscar. A suposta avó entrega uma maçã perfeitamente descascada e ela devora até o ponto de questionar de onde a vovó pegou a maçã. Peguei no meu quintal. A voz musculosa de Ten ecoa e os olhos dela quase saltam das órbitas. Com um olhar inacreditável, ela pergunta quando ele veio à casa dela e a resposta dele é: cedo, logo depois que acordei. Além disso, ela se pergunta em voz alta por que ele veio tão cedo e ele a corta, anunciando que ele sempre é cedo, mas ela arranja os dentes, questionando mais uma vez por que ele está na casa dela cedo. Aproximando-se do rosto dela, ele questiona se ele não tem permissão para visitar mais, o que faz os olhos dela se arregalarem em descrença. Ela não consegue deixar de notar o quão estranho ele tem agido ultimamente, como suas visitas regulares à casa da avó dela, juntamente com o fato de que ele ajuda pela casa. E não é tudo. Não é tão ruim, mas ela não consegue evitar a forma como se sente sobre toda a situação. De volta à realidade, eles se encaram, mas internamente, seu instinto grita para ela deixá-lo saber que ele tem vindo com frequência demais. Pulando em pé, ela o empurra, informando o quão irritante ele é logo de manhã e questionando se é a casa dele para exercer tal autoridade. Numa tentativa de desabafar, ele entrelaça os dedos deles e promete vir depois do almoço da próxima vez. Porém, Yorion não está satisfeita, enfatizando que não é esse o ponto, e vira algum tipo de vai e vem. Completamente farta, ela sai correndo sem direção em mente, também ignorando-o quando ele questiona para onde ela está indo. Minutos depois, vemos a protagonista fazendo sei lá o que no banheiro, enquanto se culpa pelo que aconteceu. Lembrando como ficou muda antes quando ele entrelaçou as mãos deles, ela fica ainda mais miserável ao pensar em ter fugido correndo sem pensar. Num flashback, ela pensa em quanto tempo passaram juntos e os momentos que compartilham, embora ela se pergunte por que ele sempre aparece como se fosse o dono da casa da avó dela. Finalmente se acalmando, ela o compara a um pintinho perdido procurando sua mãe, o que é totalmente estranho, especialmente para uma criatura feroz como ele. Concluindo que ele era um fardo matinal, ela vai pegar um pouco de papel, apenas para descobrir que acabou. Podemos quase admitir que a parede do banheiro quase desabou devido à sua voz trovejante exigindo papel. De repente, uma mão desliza por baixo da porta do banheiro, oferecendo um pouco, e ela fica ainda mais irritada, questionando o motivo dele segui-la por aí. Quase comovida às lágrimas, ela questiona por que ele não para o hábito nojento. Na cena seguinte, uma pedra voa do nada, pousando na cabeça de Tain, fazendo-o se contorcer de dor. Sem aviso, seu caso de verão o encara com fúria, gritando com ele por preenchê-la até o banheiro e não ter limites. De repente, uma percepção a atinge, o que causa arrepios descendo por seu corpo. E ela se pergunta em voz alta se suas ações são por causa do que ela disse antes, ou talvez ele esteja apenas esperando uma oportunidade, daí ficar por perto. Por outro lado, Tain esquenta, expressando seus sentimentos sobre quando ela vai aparecer para um passeio na vizinhança dele. E já que ela não foi, ele veio procurá-la em vez disso. Além disso, ela o culpa por fazê-la se sentir desconfortável, e ele rapidamente pede desculpas. Ela ignora como se não fosse nada, estilizadamente sugerindo que ele ajude com a roupa dela. Mais tarde à noite, Tain tira um cochilo, tendo se estressado durante o dia. Naquele momento, Yorion o cobre com um lençol, aparentemente grata por toda a ajuda dele. Sua mente volta à conversa que teve com ele antes sobre ir para Seul.
A indiferença dele sobre o tópico é difícil de ignorar, mesmo quando ela aponta que ele viveu no campo a vida toda e merece uma mudança. Além disso, ela fala aleatoriamente sobre ele ir para a faculdade como todos da idade dele. Seguindo em frente, ele admite estar interessado e quando ela pressiona mais por alegria, um não retumbante alcança seus ouvidos. Chocada, ela o lembra do que ele disse sobre estar interessado, e aí Taim confessa seus medos de deixar o avô sozinho, já que ele é tudo o que tem. Além disso, ele admite estar interessado na faculdade e no mundo fora do campo. Porém, o avô é sua prioridade máxima no momento. Sorrindo timidamente, ela fala sobre todas as coisas boas que Seul tem a oferecer. Ele concorda com a ideia, mas destaca que adora passar tempo com ela e os avós e os olhos dela se arregalam de surpresa. Instantaneamente desconcertada, ela se pergunta se ele está ciente de que ela está voltando para Seul, já se arrependendo da decisão de não ter contado antes. Também se perguntando por que não disse nada naquela hora. O telefone dela vibra, trazendo-a de volta à realidade, e ela atende o telefone anunciando o quão bem está. Ela vagueia para fora do quarto, e naquele exato momento, Taim acorda de seu sono de beleza, soltando um grande bocejo. A conversa dele sobre o retorno dela ecoa no quarto, e isso chama a atenção dele imediatamente. Ele se aproxima dela, e o que ele ouve manda arrepios descendo por sua espinha. Estou planejando voltar para Seul semana que vem, ela diz, e os olhos dele se arregalam de choque enquanto ela troca despedidas com a mãe. Seguindo em frente, os olhos dela disparam para o quarto, chamando por Taim como se ela tivesse acabado de sentir o que aconteceu. Perguntando a ninguém em particular, ela se pergunta para onde ele foi. Avançando alguns dias depois, a chuva cai pesadamente, mas isso não impede os planos dela de descobrir o que há de errado com ele e por que ele tem estado completamente distante ultimamente. Ela é recebida com silêncio, mas ela persiste, perguntando se ele tem estado ocupado. Ela anuncia ter vindo vê-lo durante a chuva pesada. E assim, sua mente volta ao dia em que compartilharam o primeiro beijo. Porém, ela está radiante, anunciando o peixe barato que pegou para ele quando foi ao mercado com a avó. Ainda assim, Taim permanece frio, ignorando-a completamente. Ela se lança nele com lamentações infantis, prometendo cozinhar almoço para ele, tudo numa tentativa de fazê-lo sorrir, mas sem sucesso. De repente, ele a abraça, chocando-a até os ossos. Ela questiona por quê, dizendo para ele soltá-la, mas ele aperta o aperto mais, ela grita, empurrando para fora do aperto dele e caindo pesadamente na cama. Ela pergunta o que há de errado com ele, abraçando-a daquele jeito e do nada, mas ele apenas estende a mão para ela. Algo está errado. Ela pode sentir em suas veias e arrepios descem por seu corpo enquanto ela questiona o que é. Por outro lado, Taim é incapaz de formar uma palavra, seus olhos segurando todas as emoções não ditas, e ela se pergunta em voz alta o motivo dele encará-la daquele jeito. Conforme a chuva não faz nada além de intensificar, ele de repente a beija, mas ela empurra de volta, gritando para ele parar. No entanto, todos os gritos dela caem em ouvidos surdos. Assim que ele a prende na parede e a beija, e não muito depois, eles ficam íntimos. Momentos após a intimidade, ela implora para ele deixá-la ir, mas ele recusa, cuspindo que ela correria direto de volta para Seul se ele fizesse isso. E ela se pergunta em voz alta por que ele pensaria isso. De repente, a percepção a atinge que ele provavelmente ouviu a conversa com a mãe. Ele implora para ela não voltar, sugerindo uma vida pacífica no campo. Além disso, ele a persuade a esquecer tudo mais na cidade, lembrando-a de quão boas suas vidas têm sido desde as férias de verão. Mas neste ponto, ela é incapaz de segurar as lágrimas. Ela tem que voltar, ela diz, observando que é uma decisão difícil de tomar, juntamente com a família que vai se preocupar se ela não voltar. Mas neste exato momento, ele queima vermelho brilhante com lágrimas escorrendo de seus olhos assim que ele implora. Por favor, fique, Yoriun. Uma cena de antes naquele dia aparece, e vemos nossos personagens principais tendo uma conversa. Yoriun questiona se ele tem amigos, mas ela fica apenas chocada quando ele admite que tem. Não aceitando, ela o lembra do que ele tinha dito antes sobre trabalhar desde criança.
ao mesmo tempo se perguntando onde ele fez amigos. O momento de confissão finalmente chega, quando ele admite ter ido à escola no passado. Além disso, ele menciona o quão difícil foi, o que não faz nada além de despertar a curiosidade dela ainda mais. Tain confessa o quão desgastante foi ir à escola devido à longa distância e assim fazendo ele odiar a escola. Isso influenciou sua decisão de ajudar o avô em vez de ir para a faculdade. Ela se pergunta em voz alta se ele tem algum átomo de arrependimento fazendo tal decisão. Mas a indiferença no tom dele é alarmante. Mas ultimamente ele está feliz por ter ficado. Pulando nele como um guaxinim, ela questiona o que influenciou sua decisão, se perguntando em voz alta se o avô prometeu um pomar ou algo assim. No entanto, ela fica chocada até os ossos quando ele confessa. É porque eu conheci você. Avançando para o dia da partida dela. Os ônibus se alinham prontos para transportar passageiros. A avó dela diz para ela cumprimentar a mãe, também lembrando-a de colocar os acompanhamentos que preparou para ela na geladeira. Isso faz Yorion murmurar sobre o hábito dominador da avó. Feliz, ela levanta seu filhote, saboreando os poucos minutos restantes antes de sua partida. Mas você não vai acreditar no que acontece em seguida. A voz do vovô Kang ecoa com raiva enquanto ele arrasta Ten com ele e o oferece a ela. Ele relata a notícia de sua partida antecipada, que meio que aconteceu assim, e ela imediatamente pede desculpas. Fazendo-a partir pela última vez, ela diz suas despedidas, passando por seu crush de verão sem uma palavra. O avô exasperado dele grita para ele desejar-lhe bem pelo menos, acusando-o de ser muito velho e tímido, mas ele permanece mudo. Alguns momentos depois, vemos nossa protagonista perdida em pensamento. Enquanto ela viaja quietamente, ela relembra seu tempo bem gasto nos últimos 2 meses e como o tempo voou rápido demais, quase como um sonho. Só então a percepção a atinge. Ela tinha se apegado, e agora está sofrendo. Porém, ela tenta se consolar, desejando ter pelo menos sorrido para ele antes de partir. O tempo voa como um sonho, e 1 ano depois, uma cafeteria movimentada aparece. Uma garota chamada Bon troca cumprimentos com Yorion, perguntando como ela passou as férias de inverno. Nossa protagonista não fica radiante de alegria por muito tempo, quando Bon admira seu cabelo agora longo. São extensões, e Yorion displicentemente, se perguntando em voz alta se parece estranho. A loira diz a ela o quão lindo o cabelo fica nela, também acrescentando o quão madura ela parece, provocando-a menciona todas as mensagens que ela receberia do outro gênero, mas nossa protagonista parece alheia às acusações. Além disso, ela expressa seu desinteresse nos caras da escola com uma óbvia revirada de olhos. Bom, por outro lado, não para. Ela a pressiona, perguntando se ela está saindo com um cara fora da escola, mas ela grita, dissolvendo qualquer pensamento profano enchendo a cabeça dela. Mas é tarde demais porque Bon já está fazendo um dramalhão dramático, pedindo todos os tipos de detalhes. No entanto, ficamos atordoados quando Yorion sai correndo pela porta, deixando Bon, que grita com abandono imprudente. Passeando pela rua movimentada, ela se pergunta sobre o que a querida amiga estava falando, especialmente já que ela não se importa muito com caras em primeiro lugar. Porém, uma pontada de arrependimento a atinge quando ela lembra de sua experiência com Tain no verão passado, e naquele exato momento, começa a chover. Ficando irritada com o quanto seus livros vão ficar encharcados, ela faz uma nota mental de passar na loja de conveniência para pegar um guarda-chuva. Seus pesadelos diurnos pioram quando um carro passa por ela, espirrando uma poça d'água nela, o que por sua vez a faz gritar alto pelos pobres livros. Magicamente, um cara aparece do nada, imediatamente cobrindo-a com sua jaqueta. Palavras não podem descrever o quão chocada Yorion está que ela falha em reconhecer o bom samaritano. Porém, ela internamente declara que ele era meio familiar, seus olhos escaneando o ID de estudante dele e vasculhando sua memória por uma possível pista. Seguindo em frente, ele a ajuda a levantar, mas ela é pega desprevenida quando ele a segura tão perto dele. O pânico se instala e ela questiona as intenções dele, mas os olhos dela saltam de suas órbitas quando ela olha mais de perto para ele. No entanto,
O olhar entediado no rosto dele é óbvio quando ele finalmente questiona se ela não o reconheceu, mas o olhar atordoado no rosto dela é de morrer. Assim que ela grita o nome dele. Avançando para a próxima cena, ficamos surpresos ao ver nossos personagens principais num apartamento que parece ser de Tain. E Orion, ainda parcialmente encharcada, elogia, e ele reconhece, mas menciona a indisponibilidade de um guarda-chuva, o que significa que ela está presa com ele até a chuva parar. Ele oferece uma camisa confortável, mas ela está perdida no corpo construído dele, recontando os eventos que a trouxeram a este exato momento. Você tem alguma preferência? Ele questiona, expressando suas intenções de fazer chá, enquanto se inclina insuportavelmente perto dela. Sentindo-se totalmente desconfortável, ela solta seu chá preferido e ele pega um pacote de camomila do armário para preparar. Enquanto ele fica ocupado, ela o observa de perto, notando as mudanças como o material escolar e roupas chiques. Não há rastro daquele garoto de campo estranho nele mais, ela raciocina. Incapaz de segurar a curiosidade, ela questiona o que aconteceu com ele, citando o que ele disse uma vez sobre nunca se mudar para Seul. Pronta para tomar seu chá, mas incapaz, ela reformula sua pergunta, perguntando se ele se mudou para a cidade apenas por causa dos estudos. No entanto, numa voz baixa, ele confessa que o avô tinha bancado sua educação praticamente. Logo depois, ele oferece algumas maçãs recém-descascadas, acrescentando que o vovô tinha mandado. De alegria, ela anuncia seus desejos duradouros por elas, e ele simplesmente a observa devorá-las. Depois de um momento de silêncio, ela quebra o silêncio, e a conversa leva pela estrada da memória. Naquele momento, o timer da lavanderia dispara, e ele vai pegar as roupas limpas. Enquanto isso, Yorion parece não conseguir ficar quieta, especialmente dada a forma como ambos partiram. Porém, o que parece incomodá-la muito é o fato de que Ten não mencionou isso. Na cena seguinte, vemos nossa protagonista a caminho da porta, o que o faz se perguntar por quê, já que ainda está bem nublado lá fora. Determinada, ela acena a Deus, encorajando-o a descansar. Porém, nossas barrigas estremecem pela forma como ele agarra a mão dela, oferecendo-se para acompanhá-la para casa e colocar a conversa em dia. Mas então ela recusa, sugerindo o quão ocupada ela está para conversas casuais. A tristeza no rosto dele é óbvia demais para ignorar, mas isso não a impede, já que ele vai ficar bem independentemente. Mas o que acontece em seguida nos deixa atordoados. Ele a abraça, mas ela grita para ele soltá-la, mas ele não solta. Ele simplesmente diz que não está fazendo nada disso de deixá-la ir embora. Porém, a briga continua e logo ambos caem de costas no chão. Ele destaca que ela continua evitando o contato visual, também acusando-a de fugir de novo. Quase imediatamente, os olhos dela enchem de água e lágrimas caem livremente enquanto ela confessa sentir falta de como as coisas eram antes. Por outro lado, Tain, incapaz de vê-la sofrendo, a vira de costas e implora para ela não dar desculpas. Ele murmura algo sobre ela ficar onde ela quer estar e com quem ela quer estar. Você vai fugir de novo? Ele pergunta porque ele planeja nunca deixá-la ir de novo. Conforme as emoções ficam intensas, ele confessa ter vindo para Seul, não porque o avô o fez, mas porque ele veio vê-la. Neste ponto, ela soluça incontrolavelmente, se perguntando em voz alta o quanto ele deve tê-la odiado por partir daquela maneira. Eu gosto de você, ele solta cortando-a. E quando uma lágrima rola pelo queixo dela, ela diz: Eu também. Chegamos ao fim desta história. Obrigado por assistir e ficar até o final. Por favor, curta, comente e compartilhe com outros amantes de Manhwa.